Destaques do momento: funcionários da FAMEMA, a Faculdade de Medicina e Enfermagem de Marília, denunciam ao Ministério Público falta de isonomia e incorporações. Morre a atriz Beatriz Segal, que interpretou a famosa Odete Reutemann na novela Vale Tudo. Ela morre aos 92 anos, vítima de pneumonia. Foi no Hospital Albert Einstein. Nesta quinta-feira, o corpo de Beatriz Segal será cremado. Sebrae fecha acordo de 200 milhões para micro e pequenas empresas. Brasil registra a saída de 425 bilhões de dólares em agosto, segundo o Banco Central. Receita Federal libera na segunda-feira a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda. O dinheiro propriamente dito estará liberado a partir do dia 15. Caixa Federal, Banco do Brasil continuam liberando dinheiro das cotas do PIS/PASEP para quem trabalhou entre 71 e 88. Lembrando que bancos particulares agora poderão liberar também o dinheiro, desde que aquele trabalhador tenha conta na determinada agência bancária. São destaques deste momento. Bem, a gente continua abordando um tema realmente muito importante: a questão da depressão, outras doenças que podem levar à consequência mais grave, que é o caso de suicídio. A gente tem debatido esse tema aqui com grande intensidade, porque, infelizmente, a realidade é essa. A procura é cada vez maior nos consultórios médicos, de psicólogos, de famílias realmente desesperadas com a situação. E o agravante: Marília já teve 13 casos de suicídios. Esse ano é a cidade do interior paulista com a maior incidência de casos de suicídios, segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública, como também Secretaria Estadual da Saúde. Nesta semana, na segunda-feira, tivemos a morte de um jovem de apenas 29 anos de idade, ele que acabou ingerindo uma grande quantidade de medicamentos e, lamentavelmente, não se recuperou mais, foi, portanto, a óbito. Dr. Calil Carneiro, médico psiquiatra, é o nosso convidado de hoje. Dr. Calil, boa noite. Boa noite, eu agradeço a oportunidade, para estar falando de um assunto tão difícil e, ao mesmo tempo, tão necessário que nós discutamos e que tenhamos espaço para debater sobre isso, principalmente na grande imprensa, que é um local que geralmente é difícil falar sobre algo tão polêmico. Bem, porque esse agravamento da situação, tecnicamente, há uma explicação, é um problema mundial, mas aqui no Brasil também tem preocupado demais e não é diferente em Marília. O senhor comenta. Sim, as taxas de suicídio no Brasil, elas não são as maiores do mundo, mas elas estão entre os países com a média superior, de suicídio. Eu acho que isso tem a ver com dois fenômenos específicos, que é um aumento do número de suicídio em mulheres, é incomum que isso estivesse acontecendo, um aumento do número de suicídio em pessoas jovens, em adolescentes e até em crianças. Existe uma questão da contemporaneidade, do modo como nós estamos vivendo, de uma sociedade que exige uma produtividade cada vez maior do sujeito, e os valores contemporâneos acabam levando a pessoa a uma estafa, uma situação que cada vez mais nós temos o diagnóstico de transtornos mentais. E esses transtornos mentais podem predispor aí a um risco de suicídio. Muito se fala também na influência da comunicação via internet. Também é uma realidade? Sim, a internet ela tem dois fatores, na minha opinião. Ela pode propagar uma evitação do suicídio, que é o que nós estamos tentando fazer, por exemplo, hoje, nesse mês tão importante que é o Setembro Amarelo, mas, em contrapartida, a internet ela não regula o que se é postado. Então, nas redes sociais existem vários depoimentos de experiências diferentes. Nem sempre aquela informação ela é passada de uma maneira que vá conferir aí uma característica de prevenção ao suicídio. Muitas vezes, dependendo do modo como ela é postada,
incentivada, se pode fazer inclusive uma apologia ao suicídio. E aí a pessoa que já está em propensão que tem tido pensamentos de desesperança, de desamparo, que estão com ideação suicida presente, ao receber essa informação pode se sentir incentivada. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós lemos, com o tipo de informação que nós recebemos pela internet. Muito se fala em depressão, mas não é apenas a depressão. Existem outros transtornos. Comentando isso, doutor Calil. Sim, a depressão, existe uma estimativa que 66% dos casos de suicídio são precedidos por um episódio depressivo. Então, dentre os transtornos mentais, a depressão é um dos mais importantes, é o que mais está relacionado ao suicídio. Mas temos em segundo lugar, por exemplo, o uso de substâncias psicoativas, entre eles o álcool, maconha, cocaína, crack, a bipolaridade, em terceiro lugar, a esquizofrenia e vários outros transtornos, a exemplo, os transtornos de personalidade. Como enfrentar tudo isso? Cada caso é um caso, mas é importante que haja também uma união familiar para o tratamento, para se enfrentar o problema. Comentando isso, doutor Calil. Perfeito você falar de união familiar, porque se a gente for ver, o principal fator que protege alguém de um suicídio se chama vinculação. Então nós temos vários estudos que mostram, por exemplo, que as pessoas que estão casadas têm menos chance de cometer suicídio, as pessoas que têm filhos têm menos chance de cometer suicídio, as pessoas que estão empregadas e têm boas relações de trabalho têm menos chance de cometer suicídio. Então estar vinculado é algo que protege contra o suicídio. Em relação à prevenção, por exemplo, protege contra o suicídio, mas não nos protege de ter um transtorno mental, não nos protege de ter um fator precipitante que vá nos gerar uma quantidade de angústia pouco controlada, o que a gente vai ter um problema psíquico. Então, existe uma questão que não basta eu estar vinculado, mas eu preciso ter uma capacidade de escutar o próximo, eu preciso ter uma capacidade de passar horas com aquela pessoa com quem eu convivo e de realmente dar ouvidos e dar importância às suas queixas, Então, acho que isso é uma questão que a gente precisa conscientizar bastante, porque se uma pessoa está sofrendo, existe um mito de que se eu perguntar sobre ideias de morte, posso induzir alguém a cometer isso, Isso precisa ser quebrado, pelo contrário, a pessoa precisa ser interrogada se ela está em sofrimento mental, se ela precisa de ajuda, e essa ajuda precisa estar disponível ao seu alcance. Quais são os sintomas mais comuns? O senhor destaca também. Existe uma questão bem comum na depressão, que responde então pela maior parte dos números de suicídio, mas que serve também para a gente pensar as pessoas que estão passando por um sofrimento psíquico não necessariamente relacionados à depressão. Entre eles são uma desesperança, então a pessoa não consegue enxergar um futuro, ela não consegue encontrar recursos internos ou externos para sair daquela condição. Existe uma rigidez de pensamento, onde ela, ao não encontrar esses recursos, acredita que a morte é a única saída para aquele sofrimento. Então, existe uma ambivalência muito grande no pensamento de uma pessoa que está em sofrimento psíquico. Em que sentido? É difícil que nós pensarmos que alguém deseja a morte. A pessoa que comete o suicídio não estava desejando a morte, o que ela desejava era sair daquele sofrimento intenso. Então, desesperança, sensação de desamparo, de desamor, de que não é amada ou que não merece o amor que lhe é ofertado, sintomas de desenergia, então a apatia, a anedonia, que é a perda de interesse em coisas que antes eu tinha interesse em fazer, são os sintomas mais comuns aí do transtorno depressivo e de outros transtornos mentais que cursam aí com risco de suicídio. O senhor me dizia que a idade tem caído cada vez mais com relação a esse tipo de problema. Crianças, inclusive. Como a população está vivendo mais no Brasil, aumentou a expectativa de vida, também há o problema na chamada terceira idade. O senhor destaca também, doutor Calil. Sim, na infância nós vivemos uma sociedade que eu até comento que nós
passamos por uma adultização da infância. Então, as nossas crianças estão cada vez mais expostas a uma rotina em que ela tem que cumprir cada vez mais tarefas com perfeição, expostas a um mundo extremamente competitivo, e isso tem adoecido as nossas crianças cada vez mais. Em relação à população idosa, se nós pegarmos o idoso homem, ele sempre respondeu pela maior taxa de suicídio, né? Que é uma coisa que nem todo mundo sabe, mas a maior taxa de suicídio acontece em homens idosos, principalmente porque ele vai ficando sozinho, então sem vinculação, e ao adoecer ele não encontra o que a gente chama de razões para viver, que geralmente está na relação que a gente tem com o outro na sociedade. É claro que cada caso é um caso, mas na média, tratamento tem apresentado ótimos índices, ótimos resultados? Bom, de todos os casos de suicídio, 90% correspondem a um transtorno mental prévio. Os outros 10% não. Então, claro que nos outros 10% a gente não poderia falar em tratamento. Para os outros 90%, se ele fizer um tratamento efetivo, que no caso não envolve só o uso de medicação, mas uma psicoterapia, atividade física, medicamentos, toda uma rede social que forneça esse suporte, sim, o tratamento ele previne o suicídio em grande parte. O que acontece é que em muitos casos esse tratamento não é feito da maneira adequada, ou em outros casos a pessoa não chega a ter acesso a esse tratamento. O alerta, então, à sociedade que está acompanhando agora essa entrevista do senhor com relação a esse tema, Dr. Calil. Acho que o alerta fica principalmente para a gente perder um pouco de estigma em relação ao transtorno mental, em relação ao sofrimento, né, de cunho emocional. Eu acho que é extremamente difícil para uma pessoa chegar a procurar um psicólogo ou um psiquiatra, e quando ela faz isso é porque ela já está numa situação de estar sem saída. Talvez nós precisamos prestar mais atenção nos nossos companheiros de vida, em quem está do nosso lado no dia a dia, e tentar ajudar eles numa fase mais precoce aí de um transtorno mental, onde os recursos ainda sejam oferecidos de uma maneira mais efetiva. Bem, só para a gente concluir, aproveitando sua presença, uma grave preocupação também, autolesão, um problema cada vez mais preocupante também entre a juventude, não, doutor Calil? Sim, o que a gente chama de automutilação tem sido um sintoma, né, um fenômeno cada vez mais comum. É importante a gente esclarecer que nem todo episódio de automutilação está ligado a uma tentativa de suicídio, mas dependendo do modo como ele é feito, sim, acontece o risco, né, de morrer. E de qualquer forma, a pessoa que faz essa automutilação, ela está pedindo uma ajuda, né? Ela está transferindo um sintoma que é emocional para o corpo. Ela troca uma dor mental por uma dor física, e esse é um modo de se pedir ajuda. Nós temos cada vez mais adolescentes, né? Acho que tivemos a influência de alguns jogos na internet, desafios, na verdade, né? Que expuseram muitos adolescentes, principalmente no ambiente escolar, a compartilhar essas práticas, né? E isso precisa ser pensado, precisa ser visto e dado uma singular atenção para essa questão. Muito bem. Obrigado ao médico psiquiatra, psicoterapeuta, Dr. Calil Carneiro, nosso convidado para também comentar esse tema que tem preocupado demais: depressão, transtornos mentais e o risco do suicídio. O alerta está dado. E para a gente fechar, é uma realidade: juventude cada vez mais no acesso à internet, mas é preciso atenção. Olhos e dedos não saem da tela e, de repente, chega uma mensagem inesperada pelo WhatsApp. Um cara americano, ele me chamou que ele queria sair comigo. Do nada, ele me enviou e aí eu já bloqueei ele. Este tipo de acontecimento é a prova de que, mesmo estando em ambientes fisicamente seguros, como a escola, crianças e adolescentes estão até mais expostos que na rua quando conectados ao mundo virtual. Entre os riscos que se renovam e ficam mais difíceis de se combater a cada dia estão os chamados desafios da internet. O mais recente é o desafio da Momo, mensagens de números desconhecidos que chegam com a foto de uma escultura japonesa
natureza e propõem práticas arriscadas. Essa escola de Santo André, na Grande São Paulo, atua em inúmeras frentes para abordar o tema e ensinar como se fazer um uso seguro da internet, a começar pelos professores. Uma forma de manter a criança segura, ela entender que a internet pode ser usada para o bem, para pesquisa, para aprendizagem e para o entretenimento saudável, mas os professores precisam dessa informação para ser esses multiplicadores e ter o cuidado dele próprio, não só proteger a criança, como também não expor essa criança. Um grupo de alunos também é treinado para ajudar os colegas. A gente vai ajudar eles, quando terminar o curso, a usar as ferramentas e instruir eles. Criar uma comunidade mais digitalmente experiente. Como é tecnologia, que a gente já está todo envolto nisso, é mais fácil para a gente explicar do que talvez uma outra pessoa mais velha e talvez eles atendam mais a gente. Além disso, pais e mães devem estar incluídos na discussão. A gente está de olho no que ela está fazendo e, além disso, também estamos acompanhando o próprio site, olhando nós mesmos o site. Converso, monitoro, porque hoje em dia a internet não está para brincadeira, né? Aliás, orientação incansável é o segredo da educação dos filhos e também vale para o uso da rede. Proteger é realmente a partir do diálogo, a partir de informações com qualidade, com cuidado, né? Com muito afeto. Olha, eu estou aqui com você, você pode contar comigo, você pode dizer a sua dúvida, você pode falar que está com medo. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença.